Fala pessoal, tudo bem? Professor Gilvan aqui na área. Vim trazer para vocês o comentário sobre uma questão de rinologia, uma questão que vai abordar um pouquinho alguns dos tumores nasosinusais que a gente precisa saber aí como otorrino e para a prova de título também. Então, bora lá. A questão ela pede o seguinte para a gente, ela pede para a gente assinar a alternativa que tem a associação correta, né? A correlação correta entre o tumor e uma característica correspondente. Então, primeiramente na alternativa A, temos o estésioneuroblastoma com uma imagem em Alter, né? Uma imagem Alter em pezinho. A alternativa B, que tem o fibromucificante com a correlação de caracteres chineses na anatomia patológica. A alternativa C, que vai ter a síndrome de McCune-Albright, que tem a forma monostótica da displasia fibrosa, manchas cutâneas hiperpigmentadas ou em café com leite, puberdade precoce no sexo feminino. E por fim, a nossa alternativa D, que fala um pouquinho sobre o carcinoma nasofaríngeo e que tem relação com HPV. Então, talvez vocês já tenham identificado aí muitas divergências, muitos errinhos, mas bora aproveitar e comentar a nossa alternativa A do estésioneuroblastoma imagem Alter. Será que é ele que tem imagem Alter? Então, para a gente lembrar rapidamente, o nosso estésioneuroblastoma. O que é o estésioneuroblastoma? Ele é um tumor maligno nasosinusal que costuma ter um pico bimodal. Normalmente acontece ali na segunda década de vida, então adultos muito jovens, e na sexta década de vida tem esses dois picos. É importante notar que ele predomina no sexo masculino, embora possa acometer as mulheres também. E ele é um tumor que se origina na mucosa olfatória, um sinônimo para ele é o neuroblastoma olfatório, então é a mesma coisa. Ele teoricamente se originaria nas células basais do epitélio olfatório. Tá? Os sintomas, eles são sintomas que são um pouco incaracterísticos, assim, normalmente cursa com uma obstrução nasal, com hiposmia, já que ele pega ali a fossa olfatória, ele vem do nervo olfatório, das terminações nervosas ali, da mucosa olfatória, pode ter rinorreia, pode ter dor, pode ter epistaxe, sintomas de sinusite crônica, de forma geral, né? Mas aquela sinusite crônica que não melhora e que, consequentemente, você vai acabar pedindo uma imagem e vai descobrir que tem um tumor ali. Ou nos casos mais avançados, vai acabar vendo na endoscopia nasal também. Então, como que a gente investiga o estésioneuroblastoma? Então, essas aqui são as características básicas. A imagem, ela é muito característica. Normalmente, nos casos um pouquinho mais avançados, você tem uma formação de um Alter. É como se ele formasse uma ampulheta, de certa forma. Então, ele vem e amplia aqui. Tem uma área de estreitamento exatamente na placa cribriforme e ele aumenta novamente ali no teto da cavidade nasal. Então tem a porção gordinha do Alter aqui na cavidade nasal no teto e uma outra porção grandinha, mais gordinha intracraniana, formando essa imagem Alter que é característica na tomografia ou na ressonância. Então a gente acaba investigando com a tomografia e ressonância de seios paranasais, embora a ressonância seja o melhor exame para a gente diagnosticar o estésioneuroblastoma. Nos dois, ao se aplicar contraste, a gente vai ter um realce heterogêneo da lesão. E na ressonância, pode ter um padrão ali de hipossinal em T1 e hipersinal em T2, embora isso possa variar um pouquinho de acordo com a composição do tumor. Aqui no limite da invasão intracraniana, ele pode ter também algumas formações císticas que enganam um pouquinho a gente, ou às vezes dão um aspecto um pouco mais heterogêneo, ainda mais em relação ao contraste, tá certo? E como que é o estadiamento do estésioneuroblastoma? Tem vários estadiamentos possíveis, mas o que a gente adota, que o tratado adota, é o CADIS. E o CADIS ele foi modificado por esse autor, que é o Morita. Então a gente aqui vai ver o estadiamento modificado, que é o CADIS Morita, tá joia? Ele vai de A a D, sendo o A é aquele tumor mais inicial, que está restrito à fossa nasal ainda. O B, ele expande para pelo menos um dos seios paranasais, um ou mais dos seios. O C, eu decorei o C, que ele é crânio, então ele tem uma extensão ali além dos seios paranasais e no nariz, então pode ir para fossa craniana também, ou para outras regiões, para a órbita, por exemplo. Ele sai ali do limite da cavidade nasosinusal. E o D é quando ele tem distância, quando ele tem metástase cervical ou alguma metástase à distância para qualquer outro lugar. Tá? Isso agrega aí um prognóstico muito pior quando você tem metástase. E como que é o tratamento? O tratamento ele é uma combinação de vários métodos. O tratado a maioria dos trabalhos cita a cirurgia para a redução ali máxima do tumor, o que você conseguir, a quimioterapia e a radioterapia complementares. Lembrando que o estadio mais inicial até que pode ter um bom prognóstico ali, você ter uma ressecção completa do tumor, mas nos estadios mais avançados o prognóstico pode ser bem ruim, inclusive quando tem metástase, a sobrevida ali em 5 anos é próxima de 0, tá bom? Então,
voltando ali à nossa questão, a gente já viu que a alternativa correta é o esthesioneuroblastoma com a sua imagem alter. Isso é o que vocês têm que decorar. Na alternativa B, o erro é o seguinte, ele fala que o fibroma ossificante tem os caracteres chineses na anatomia patológica, e na verdade é a displasia fibrosa. Esses caracteres chineses, eles correspondem a um trabeculado ósseo imaturo, que a gente vê na lâmina, que o patologista pode ver na lâmina, e ele tem a ver com a displasia fibrosa, que é uma alteração do desenvolvimento do osso com o osso imaturo. Já no fibroma ossificante você tem um osso maduro, portanto não há caracteres chineses na anatomia patológica. E puxando ainda da displasia fibrosa, a gente vê a síndrome de McCune-Albright. Na verdade, está tudo certo aqui, exceto o monostótica. Na verdade, a displasia fibrosa do McCune-Albright é uma forma mais agressiva, poliostótica. Pega mais de um osso não contíguo ali em relação do paciente. Então, a próxima, o carcinoma nasofaríngeo, na verdade não tem relação com HPV, o papiloma invertido tem relação com HPV, agora o carcinoma nasofaríngeo tem relação com Epstein-Barr, com EBV. Tá joia? Então, espero que essa questão tenha servido aí para ajudar vocês a relembrar o esthesioneuroblastoma e alguns detalhezinhos dos outros tumores. E sigam a gente aí no Instagram, qualquer dúvida à tua disposição. Um abraço.